Seja muito bem-vindo ao canal Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes E hoje vamos continuar a nossa série sobre os principais vícios relacionados às análises críticas de indicadores de desempenho. No tema de hoje, falaremos sobre o vício de não medir o impacto das causas e ao longo deste vídeo veremos o que se espera de uma boa análise crítica, o que caracteriza o vício de não medir o impacto das causas, como esse vício se manifesta na prática e os principais problemas que ele acarreta, ok? Agora, indo direto ao ponto, no tocante ao que se espera de uma boa análise crítica, esse recurso valioso deve ir além da identificação superficial de causas, explorando profundamente o impacto específico de cada uma delas sobre os problemas, sobre o indicador avaliado. É esperado que essa análise crítica seja clara, objetiva e muito bem fundamentada para que possa servir como uma base segura para o estabelecimento de soluções práticas e bem direcionadas. Essa expectativa, de forma geral, se justifica pelo fato de que uma análise crítica bem estruturada desempenha um papel fundamental na tomada de decisões estratégicas e na resolução de problemas da organização de maneira assertiva e eficiente. Problemas estes que podemos ver refletidos, por exemplo, no resultado de alguns indicadores de desempenho. Tendo em vista o que foi colocado sobre o que se espera de uma análise crítica relevante, o ato de apontar causas sem precisão é sem dúvidas um vício. Isso porque esse ato faz com que as análises críticas sejam construídas de forma superficial, listando fatores genéricos ou óbvios, sem realizar a devida mensuração do impacto real de cada uma das causas no problema macro ou no indicador específico analisado. Como consequência de seguir a via deste vício, temos decisões que acabam sendo baseadas em suposições e fatores genéricos ou óbvios, como já foi dito. Além disso, não temos critério objetivo para nos dar clareza sobre por onde devemos começar a agir. Corremos o risco de gastar recursos além do necessário com coisas pequenas, com coisas insignificantes. Também fica difícil de determinarmos claramente se estamos avançando, se estamos tendo sucesso com a execução das ações, e tudo isso pode levar a uma percepção de que a empresa está patinando ou dando o seu melhor numa corrida sem sair do lugar, sem, no fim das contas, resolver os seus principais problemas. Na prática, esse vício pode se manifestar de diversas formas. Eu trouxe aí abaixo um exemplo para ilustrar uma dessas formas que ele pode se manifestar. Acompanhe aí. Temos um indicador X, temos a sua meta e temos o resultado alcançado no período em que esse indicador é avaliado. Conforme dá para ver claramente aí na ilustração, a meta determinada para o indicador não foi alcançada. Nesse caso, conforme a política de estratégia da empresa, será necessário apresentar uma análise crítica e posteriormente um plano de ação. O gestor responsável por esse indicador, ao ver essa situação problemática, logo apontou as causas do problema. Segundo as ideias dele, as causas são A, B e C. Não tem segredo. Por ele acompanhar muito bem esse indicador na rotina dele, ele sabe claramente quais são as causas do problema. Seguindo o roteiro, que inclusive já está previsto aí em uma política da empresa, logo após apontar as causas, o gestor estabeleceu ações para atacar simultaneamente as causas A, B e C. Nesse ponto aqui, já há algumas questões que podemos colocar em xeque. Por exemplo, essas causas que o gestor apontou realmente se relacionam com o problema? Realmente se relacionam com a situação do indicador? Se não, você já deve saber disso, o que vem depois daí a gente já pode assumir como tudo errado. Tem que parar e começar tudo de novo. Mas no caso desse exemplo aqui, vamos assumir que sim, que o gestor conhece bem as nuances do problema e que ele apontou causas reais. Causas reais apontadas, maravilha, esse é o caminho, mas por mais que isso esteja certo, de acordo com o que se espera de uma análise crítica eficaz, há outra questão que precisa ser levantada. Qual o impacto de cada causa no problema? Qual o impacto de cada causa nesse indicador? Se isso tivesse sido pensado, o gestor muito provavelmente não definiria ações para serem executadas simultaneamente para as três causas que ele apontou. Talvez, já divagando um pouco, ele até tivesse pensado em outras ações diferentes da que ele determinou inicialmente. Mas enfim, esse último ponto não vem ao caso. O que eu estou querendo dizer com essas colocações é que sem a mensuração do impacto de cada causa no problema, no indicador, fica difícil até ter uma ideia clara do que é mais importante, do que precisa ser tratado de imediato, do que pode esperar, do que podemos, quem sabe, deixar quieto, pois não tem nenhuma tendência a agravar.
Sem a mensuração, podemos cair na ideia de que todas as causas são igualmente importantes. Aí poderemos cair no erro do gestor do exemplo de ir, contudo, atacar as 3 causas simultaneamente, dividindo os seus recursos igualitariamente entre causas que são muito diferentes. Algumas são muito urgentes, outras sem urgência. Algumas causas trazem um resultado 100, outras causas trazem um resultado mínimo, um resultado 1. A questão é, agir dessa forma não é muito inteligente e tudo isso poderia ter sido evitado se o impacto das causas fosse mensurado. Então, quando estivermos fazendo as nossas análises críticas, é sempre importante fazer essa reflexão quando apontarmos as causas dos nossos problemas. Há causas que têm um peso maior que outras? Pensar nisso é fundamental. Afinal, isso é determinante para a alocação de recursos, para definir o que tem prioridade no tempo e também para mensurar o sucesso do que será feito. Esse vício, como já deve ter ficado muito claro, tem consequências bem significativas para as empresas. Ele incapacita a priorização, pois a ausência de dados claros sobre o peso de cada causa no problema torna difícil estabelecer quais ações devem ser tratadas como prioridade. Ele também nos leva a focar em causas de baixo impacto, afinal, sem quantificar o impacto de cada causa, ações podem ser direcionadas a fatores que pouco influenciam o indicador, que também nos levará ao desperdício de recursos. Esse vício também nos leva a soluções parciais ou ineficientes. Afinal, trabalhar em causas secundárias, ignorando mesmo que inconsciente as principais, gera resultados limitados e deixa o problema parcialmente resolvido. E, por fim, ele também dificulta a avaliação do sucesso das nossas ações, pois sem saber qual causa teve maior peso no problema, torna-se difícil medir a efetividade das soluções que foram implementadas. Em resumo, e para encerrarmos o tema de hoje, o vício de não medir o impacto das causas compromete a eficácia das análises críticas, limitando a capacidade de priorização, desperdiçando recursos e gerando soluções parciais ou ineficientes. A reflexão sobre o peso de cada causa é essencial, é fundamental para direcionar os esforços da empresa de forma estratégica, assegurando que os problemas sejam tratados com ações bem fundamentadas e que tragam resultados consistentes. Uma análise crítica bem feita, bem estruturada, bem fundamentada é uma ferramenta indispensável para evitar inúmeros problemas esses que foram listados aí aos montes ao longo desse vídeo, né? E além disso, além de evitar problemas, a análise crítica bem fundamentada, bem estruturada é fundamental também para garantir o avanço contínuo da organização, ok? Então é isso, com essas colocações eu finalizo aqui o tema de hoje. De antemão, agradeço por você ter assistido esse conteúdo até aqui. Muito em breve eu volto abordando outros vícios relacionados a análises críticas de KPIs. Só relembrando, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo. Curta esse vídeo se você gostou do conteúdo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você queira ajudar, com alguém que precisa se livrar desses vícios. E comente se você tiver algum ponto a acrescentar, alguma dúvida, alguma experiência, enfim. No mais é isso, eu fico por aqui. A gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do canal. Forte abraço para você e até mais.